Sejam muito bem-vindos, meus caros. Eu há umas semanas atrás falava-vos de uma revista alemã de direita que tinha sido banida. Eis que ela voltou e voltou com uma piadinha no meio que eu achei sinceramente muita graça e eu acho que era importante falar sobre este assunto. A revista alemã voltou com um nome diferente e esse nome é Nancy. E vocês perguntam, mas porquê Nancy? E eu respondo, porque a ministra do Interior, chamada Nancy Fraser, foi a responsável pelo impedimento legal da existência da revista. É verdade, portanto é muito giro. Esta revista deu ao nome da nova revista, porque a primeira foi banida, deu ao nome da nova revista o nome da ministra que foi responsável pela ilegalização da revista. Curiosíssimo, muito engraçado, e vamos então ver esta notícia sobre essa mesma revista. E portanto, vamos então ver aqui esta notícia que basicamente diz: Alemanha, revista proibida de direita Compact retorna como Nancy. Leia aqui o que você não tem permissão para ler, escreveram os novos editores. E portanto, temos aqui abaixo, a revista alemã de direita Compact, recentemente banida, foi revivida e é renomeada como Nancy, em referência à ministra do Interior, Nancy Faeser, que ordenou que a revista fosse fechada. Embora isso signifique, efetivamente, que a proibição foi contornada com sucesso por enquanto, pelo menos, exatamente, a questão permanece se as autoridades tomarão medidas legais contra os novos editores. E, portanto, temos aqui, eu suponho que este seja um dos novos editores, Jürgen Elsässer, mas vamos ver aqui mais abaixo, e perdoem-me a minha pronúncia em alemão, mas eu não sei falar alemão, e, portanto, se eu disser alguma palavra mal, peço perdão. Os fundadores de outro semanário de direita e crítico ao governo pegaram nas coisas com as suas próprias mãos e publicaram a edição de agosto do Compact, que não pode ser vendida devido à proibição, e deram-lhe um novo nome, portanto, com o título Nancy, que tem a ver, é aquela alusão à tal ministra do Interior. O fundador e editor-chefe do Compact, Jürgen Elsässer, portanto é o fundador exatamente, disse que não participou na reformulação da marca da sua revista, mas acolheu a mudança. O que a senhora Faeser queria proibir não pode ser proibido. O Ministério do Interior, liderado pela social-democrata Nancy Faeser, baniu a revista Anti-Establishment Compact no mês passado por incitar o ódio e propagar agressivamente um derrubo da ordem política. A proibição também se aplica ao site Compact, à empresa que a publica, a Compact Magazine, GmbH, e à produtora de filmes associada à Compact Film. O chanceler Olaf Scholz defendeu a proibição, dizendo que há opiniões que são proibidas na Alemanha. Portanto, é muito giro, porque este mesmo chanceler alemão que dizia que é o rei da liberdade de imprensa, na mesma conferência de imprensa, e inclusive eu fiz um vídeo sobre esse assunto, na mesma conferência de imprensa em que ele dizia que era o rei da liberdade de imprensa, e ele disse isto, a sério, não sou eu aqui a acrescentar palavras, o rei da liberdade de imprensa acredita que há opiniões que são proibidas na Alemanha. Portanto, percebam que quando nós entramos para o campo da proibição das opiniões, estamos a entrar numa lógica orwelliana, se me permitem dizer, e portanto somos todos iguais, mas há alguns mais iguais do que outros. Temos então aqui mais abaixo. A proibição foi um movimento claramente politizado pelo governo liberal esquerdista, que não tem sido tímido a tentar caçar os seus críticos, seja o partido antiglobalista, a AfD, a Alternativa para a Alemanha, ou veículos de meios de comunicação de direita que criticam duramente as políticas do gabinete. Especialistas em direito questionaram se a proibição se manteria no Tribunal Constitucional, já que o Ministério do Interior não apresentou nenhuma violação de leis criminais cometida pelo Compact. E portanto, vocês reparem, isto é um impedimento, é uma ilegalização meramente política. Isto nem sequer tem contornos legais segundo os próprios. Eles não foram capazes de apresentar contornos legais para o banir desta revista. No entanto, como não gostam das críticas que lhes são feitas, muito provavelmente isso tem alguma ligação. Provavelmente, digo eu. O editor-chefe diz que a decisão de proibir a publicação sem qualquer fundamento legal é um golpe contra a liberdade de imprensa. Não houve nenhum caso judicial bem-sucedido movido contra a Compact que comprove as acusações do Ministério do Interior de racismo, antissemitismo ou incitação à violência. A revista entrou numa ação judicial contra a proibição e Elsässer disse que o tribunal chegue a um veredito em agosto. Do ponto de vista legal devemos vencer, mas não sabemos quão grande é a pressão política sobre o tribunal, postou ele no X. É verdade. E portanto eu não duvido. Obviamente que estas coisas têm sempre contornos políticos. Estes governos têm umas preocupações muito específicas que só incomodam os próprios. Só incomodam a manutenção do poder político e do regime dos do costume, porque não incomodam a população no geral. Ninguém está incomodado na população em geral, na população na Alemanha, ninguém está incomodado verdadeiramente
com a existência de uma revista chamada Compact, que é anti-establishment e crítica ao governo. Isso não é a preocupação do povo alemão. Eu não conheço o povo alemão, mas seguramente que o povo alemão terá maiores preocupações, nomeadamente com as tentativas de homicídio de líderes à direita. Isso deveria ser uma preocupação deste governo, independentemente da linha ideológica pela qual seguiam. A questão da imigração deveria ser um problema central de resolução destes governos globalistas, que é mesmo assim. E, portanto, não podemos continuar a agir como se o principal problema dos povos europeus, sejam eles de que país forem, fosse a desinformação, fosse o discurso de ódio, fosse manifestações, muitas delas pacíficas. Estes não são os problemas do povo europeu. Os problemas do povo europeu, e apenas para nomear alguns deles, são esta imigração descontrolada, a perda da identidade, o desenraizamento do povo que está a ser vítima dos liberais e da lógica liberal, da filosofia liberal, do humano verdadeiramente livre, que não existe. O humano verdadeiramente livre é uma coisa, e é feita a distinção por um professor muito interessante que escreveu o livro Porque é que o Liberalismo Falha, o Patrick J. Deneen, em que ele fala basicamente de uma noção muito interessante que os liberais não fazem a distinção, e que é uma distinção interessante, da liberdade de e da liberdade para. A liberdade de não é nada mais do que o desenraizamento, o ignorar das instituições que mantêm a nossa democracia, o ignorar das instituições sociais, muitas vezes, que mantêm o funcionamento de uma civilização estável, a família, a comunidade, a igreja, a religião, etc. E esta noção liberal de liberdade de é uma noção liberal que esquece toda a nossa interdependência uns dos outros, porque toda e qualquer pessoa que se queira verdadeiramente livre está dependente das atividades das outras pessoas e da pessoa comum principalmente, dos agricultores para termos comida na mesa, do padeiro se quisermos uma torradinha de manhã, dos supermercados e portanto das pessoas que lá trabalham se quisermos ter produtos prontos a comprar e alguns deles prontos a comer, de cozinheiras se quisermos ir a um restaurante, de vendedores de carros se quisermos comprar de contabilistas se quisermos declarar os nossos impostos e precisarmos de ajuda e não o soubermos fazer, de políticos que nos representem do ponto de vista mais institucional em democracias representativas. Portanto, nós estamos interdependentes uns dos outros e a lógica liberal acredita que nós temos que ter a liberdade para satisfazer as nossas vontades, quando eu pessoalmente acredito que a obediência cega às nossas vontades é uma forma de escravatura espiritual. Se nós não conseguirmos disciplinar as nossas vontades, nós somos escravos delas, nós não somos livres delas. E, portanto, disciplina é uma forma de liberdade, na medida em que nós conscientemente escolhemos aquilo que queremos fazer de forma consistente ou de forma casual e de longe a longe. Portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Da minha parte era isto. Perdoem-me esta reflexão final, que já nem tem nada a ver com a revista no caso, mas pronto, da minha parte era isto, obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, e como eu disse no primeiro canal, eu tenho recebido mensagens no Instagram de alguns de vocês, que me dizem que querem ver os meus vídeos, mas que já não recebem notificações há algum tempo e que acham que eu estou desaparecido do mapa. Não é o caso. Aliás, vocês têm vindo com muita frequência ao meu canal, muito obrigado. No entanto, ativem o sininho, porque aparentemente o YouTube não está a recomendar o meu conteúdo. Dizem-me vocês, eu não sei. E portanto, se isso é verdade, ativem o sininho, chegam ao botão de subscrição, ativem o sininho, apareçam, estejam por aí. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.